Então, nós fizemos hoje essa proposta desse encontro, e o título do nosso encontro é A Influência do Invisível. Como o passado afeta os nossos relacionamentos. Então, quando nós pensamos nas influências invisíveis que afetam os nossos relacionamentos, nós podemos ter vários tipos de pensamento. Um pensamento mais convencional e um pensamento menos convencional. O pensamento convencional é o que a maior parte de nós está acostumado a escutar. Então, quando nós olhamos do ponto de vista convencional para o que afeta os nossos relacionamentos, a gente pode, de acordo com o que o Bert Hellinger fala, pensar nas influências. Ou seja, nas influências dos nossos antepassados, nas influências que vão mais próximos de nós e mais longe. Nós podemos pensar nos nossos pais, a maneira como o relacionamento dos nossos pais nos afeta. Nós podemos pensar que os nossos relacionamentos hoje estão sendo afetados por gente que saiu de outros continentes e veio, que atravessou mares, rios, né? Que passou todo tipo de dificuldade. E nós podemos pensar que essas influências invisíveis, nós conseguimos trabalhar, sim, comprovadamente, com as constelações familiares. Então, quem já conhece as constelações, né, percebe, sabe que há, né, muitos relatos de uma influência muito significativa de percepção. Então, a gente pode tanto perceber essas influências, quanto trabalhar essas influências. E como que a gente percebe o trabalho das constelações nessas influências ancestrais? Nós percebemos que a nossa vida toma um rumo diferente. Ela ganha leveza. E ela ganha como se ela ganhasse em produtividade, vamos dizer. Tudo passa a ser mais produtivo. A engrenagem passa a circular de uma forma mais leve, né? Então, essa é a maneira mais convencional, que a maior parte das pessoas já tem acesso. Mas o que a gente pode pensar além disso? Nessas influências invisíveis que nos afetam. Então, é isso que a gente vai conversar agora. Quando nós começamos, né, o nosso encontro, e eu coloquei para vocês compartilharem comigo os sentimentos que fez com que vocês viessem aqui hoje, provavelmente, inicialmente, não o final, né, que eu pedi a solução, qual o sentimento que vocês gostariam de sair, mas antes, aqueles sentimentos que nos incomodam, eles são como uma série de pontinhos em volta de nós. Como se em volta de nós tivéssemos uma série de nós. Uma série de nós. E esses nós, eles estão presentes conosco dia e noite, ao longo de toda a nossa vida. E esses nós, eles são originários das relações que os nossos pais tiveram, mas, segundo Bert Hellinger, existe também uma fonte inicial, uma grande alma, vamos dizer assim, que orienta tudo isso. Então, essa grande alma vai colocando todo mundo no seu lugar. Coloca para cá, coloca para lá, vai orientando todo mundo. E nós nos encontramos na vida com essas dúvidas, com essas questões, com essas que eu chamo de questões pendentes. E aí, aí eu vou pedir para vocês todos olharem para isso, dessa maneira, desse jeitinho que eu estou falando. Ó. Olhem para isso. Olhem como se em volta de vocês tivessem esses nozinhos, cheios de nozinhos. Quando nós fazemos uma terapia,
ou fazemos uso de qualquer recurso para nós nos desvencilharmos desses empecilhos que nos seguram de viver, por exemplo, os nossos relacionamentos, nós olhamos para esses nozinhos e como se essa terapia assoprasse nos nós. Como se as terapias que a gente fosse fazer, ou estivesse fazendo, elas vão dissolvendo esses nós. Essas influências invisíveis. Então, as terapias vão fazendo isso. Só que nós mantemos ainda muitas coisas, apesar das terapias que a gente faz. E como que isso acontece? Então, continue imaginando os nozinhos, né? Continue imaginando que você está se esforçando, está se dedicando, mas você ainda não sente que você está aonde você gostaria de estar. E por que você não está, apesar de você estar fazendo tudo o que você está fazendo? Você está se empenhando, você até constelou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, muita gente, né? Constela várias vezes até. E por que não consegue, né? Então, irmos um passo além é olharmos para esses nozinhos e percebermos que, apesar do que a gente está fazendo, eles estão ali. E aí, agora, nós refletirmos por quê? Qual a função deles ali? O que eles querem nos dizer? Qual é a atenção que eles estão pedindo de nós? Os nós pedindo de nós, né? O que eles estão querendo da gente, esses nozinhos? Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa quer muito sair de um trabalho. Ela está louca para sair de um trabalho. Ela está, assim, precisando sair de um trabalho. E aí, imagine, todo mundo comigo no campo agora, imaginando essa pessoa entrando de manhã cedo nesse trabalho. Quando ela entra nesse trabalho de manhã cedo, ela está com uma disposição. Imaginem a disposição que essa pessoa se encontra ao chegar nesse trabalho de manhã cedo. Ela está querendo sair de lá. Ela está querendo fugir de lá. Ela está brava com o chefe, enfim, tudo que vocês podem imaginar. E aí, quando essa pessoa chega para trabalhar, imaginem agora o campo dessa pessoa. Como que em volta dessa pessoa se encontra? Imaginem o tanto que essa pessoa está influenciando tudo ao redor dela. Né? Então, esse exemplo é para vocês verem que quando nós estamos vivendo uma realidade, nós estamos sob a influência daquela realidade e, falando em solução, falando em nós conseguirmos enxergar o invisível nos nossos relacionamentos, nós temos que acessar esse invisível em nós e começar a detectar esses nozinhos e começar a arrumar um jeito de assoprar nesses nozinhos. Olhar para eles e assoprar. E qual seria um ponto de vista essencial para nós começarmos a olhar para tudo isso? A forma como nós olhamos para aquilo que está nos incomodando, ela influencia diretamente a nós mesmos. Então, se eu olho para o trabalho como se aquele trabalho estivesse me atrapalhando, aquele trabalho não vai me oferecer nada mais além de a energia que eu coloco nele. Só que nós não estamos acostumados a pensar nisso em termos de relacionamento, porque nos relacionamentos em geral, trabalho, pessoal, nós estamos acostumados a culpar o outro.
nós estamos mais acostumados a apontar. Então, quando nós apontamos para o outro com relação a algum nozinho, o que acontece, de acordo com o pensamento sistêmico, com os ensinamentos do Bert Hellinger, o que acontece é que nós estamos simplesmente fazendo com que aquele nozinho ele fique mais inflamado. Vamos ver como se fosse um pontinho de inflamação. Ele fique mais inflamado. Ele fique mais dolorido. Ele fique mais... Imagina um ponto inflamado. Ele vai juntando, né? Ele vai juntando células da inflamação. E ele vai incomodando. Então, na medida em que nós olhamos para os nossos problemas de uma determinada forma, esse problema, essa questão vai voltar para nós. Em termos de relacionamento, qual é uma palavra importantíssima para a gente mudar o campo de um relacionamento? É a comunicação. E como seria essa comunicação nos relacionamentos? Olhando para os nozinhos, né? Olhando para os relacionamentos e sentindo que quando a gente pensa em pessoas, a forma como nós olhamos para aquela pessoa, ela reflete no relacionamento. Não tem como. Só que a gente quer um milagre nos nossos relacionamentos em geral, mas nós não conseguimos acessar esses nozinhos de como nós estamos nos portando frente àquele relacionamento. Então, o exemplo, de novo, é da pessoa que quer sair do trabalho. Né? Vamos supor um lugar que tem uma pessoa que quer sair daquele trabalho loucamente e começa a trabalhar uma pessoa nova, a pessoa que entrou ali vigorosa, com esperança, com vontade de fazer acontecer. O que normalmente acontece? Normalmente acontece que quando há essa renovação num ambiente, o ambiente todo se renova. Então, é muito comum, numa loja, qualquer negócio que seja, a energia dessa pessoa nova vai atrair coisas diferentes. Dá um exemplo. É muito comum até nós percebemos, olharmos em volta e sentirmos que o ambiente ficou mais leve. Que as coisas começaram a não quebrar tanto. Por quê? Porque há uma influência. Então, a questão que nós sempre estamos envolvidos é culpar os nossos antepassados, culpar os nossos pais de tudo que nós sofremos. Mas nós não estamos preparados para olhar pontinho por pontinho nesses nozinhos. E com a imagem, eu vou deixar para vocês uma imagem que depois vocês vão poder trabalhar bem tranquilamente num processo meditativo no dia a dia. E qual seria essa maneira bem simples de agir nesse sentido? Quando nós percebermos que num relacionamento nós estamos frente a um nozinho desse, a imagem que me veio quando eu estava me preparando para estar aqui com vocês foi exatamente essa que eu vou passar agora para vocês. É assim, ó. É como se vocês tivessem a possibilidade de olhar para esses nozinhos e assoprar. Assoprar nesses nozinhos. Ou seja, vocês começarem a dissolver estes nós. Só que, pensando em influências invisíveis, veja o que eu estou falando. Eu estou dizendo que as influências invisíveis, elas têm uma repercussão no nosso plano físico. Então, para nós começarmos a dissolver o invisível, nós temos que, a partir da nossa vontade, olhar para elas, para essas dificuldades, não apontar o outro, mas trazer para nós e, com intenção, começarmos a desatar esses nós. Eu coloquei a imagem de assoprar. Vocês podem, por exemplo, na medida em que vocês detectam
algum entrave que esteja afetando os relacionamentos de vocês, que muitas vezes não tem desaparecido com uma terapia, por exemplo, ou com qualquer que seja a terapia, é vocês colocarem, de outra maneira falando, colocarem luz em cada um desses pontinhos. É como se vocês pegassem e começassem a iluminar todos esses pontos. Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma dificuldade, por exemplo, muito grande de me relacionar com o meu irmão, por exemplo. Quando você acessar esse pensamento, imediatamente você já pode acender o farol. Você já pode acender o farol, ou seja, você já pode acionar essa luz, iluminar esse nó. Isso tem duas funções importantes. Primeiro, você acionar, né? Quando você percebe isso, você aciona a sua vontade. Então, você tomou consciência, e aí, quando você se direciona para aquele ponto nevrálgico, vamos dizer, para você, só de você olhar para ele, você já está começando a dissolver. Só de você olhar. E o importante é que a nossa comunicação com esses pontos, que são as nossas dificuldades, de acordo com algumas pessoas, inclusive com Bert Hellinger, nós temos que olhar sem julgamento, sem expectativas. E olhar para esse pontinho, vamos supor o irmão. Então, tem essa questão. Rapidamente, não precisa demorar muito. Você ilumina, você transmite. Se você não conseguir transmitir nada a princípio, só tranquilidade já basta. Só tranquilidade. Você olha para isso? Por que é importante isso? Também. Porque, veja, o que o Bert Hellinger fala? Que quando nós fingimos ou não damos conta de olhar para alguma coisa ou para alguém, nós estamos excluindo, nós estamos fazendo, olha só que interessante, nós estamos fazendo uma força para excluir aquilo que nós estamos achando que não faz parte. Só que, quando a gente faz uma força para excluir, nós estamos fortalecendo essa força. Aí, qual é a palavra que a gente pode usar para esse pensamento? De alguma maneira, na neutralidade, nós estamos incluindo. Então, nós estamos olhando para aquela questão. Vamos supor do irmão. Nós estamos enxergando. Não precisa falar nada. Não precisa fazer nenhum, entre aspas, sacrifício. Nossa, mas ele me fez isso, ele me fez aquilo. Nada. Neutralidade. O exercício é um exercício de neutralidade. Só. Neutralidade. E, veja, o que nós falamos? Que em volta de nós, para a nossa realização pessoal, nós temos que desatar os nós. Disse que não só as terapias, constelação, qualquer coisa que seja, vai ser o suficiente porque nós tendemos a manter esses nós com o nosso pensamento, com as nossas palavras e com as nossas atitudes. Então, na medida em que nós ficamos na neutralidade, na ausência de julgamento, começamos o evento falando, por favor, problema aqui não entra, foi isso? Problema aqui está fora.
Então, quando a gente se relaciona com esses nós e não olha para esses nós como problemas, mas procura desenvolver uma neutralidade, aí nós estaremos lidando com o invisível. O invisível. Só que, veja o que eu disse. Nós não vamos estar brigando com o invisível. Não vamos brigar com o invisível. Por quê? Qual a proposta de vocês? Leveza. E a minha também. Leveza. Liberdade, que eu traduziria por autonomia. De nós darmos os nossos passos. Nos movermos. Saímos de uma condição em que a gente está paralisado e nos movermos. Então, na medida em que, veja, na medida em que nós lidamos com as nossas dificuldades, sem nos portarmos como se nós fôssemos os reis do exagero, do drama, essas nossas questões, eles vão olhar para nós de uma maneira mais fluida. E por quê? Porque a comunicação que nós vamos fazer com essas questões vai ser uma comunicação em que, olha outra imagem, o problema não vai conseguir nos agarrar. Porque normalmente o que o problema faz? A dificuldade faz. Vamos supor que a dificuldade estivesse na tela na sua frente. A dificuldade, ela avança em você. Ela te pega, ela tira você do seu centro. E aí ela te sacode, morde, cospe e te joga, detonado. Então, na medida em que nós conseguimos essa neutralidade frente às coisas mais absurdas que podem... Eu estou me colocando no lugar de coisas difíceis que acontecem na vida de todos e na minha também. Mas esse exercício, vocês vão ver que com o tempo, vocês vão conseguir colocar as coisas nos seus devidos lugares. Ou seja, a pergunta seria, será que é necessário eu dar toda essa força, todo esse poder para esse nó? Porque na medida em que a gente se antepõe, briga, dá soco no nó, no problema, ele cresce na nossa frente. Ele não diminui, ele cresce. Então, se nós fizermos esse exercício de saber que essas questões existem, ou seja, o pensamento sistêmico, que acredita que está tudo junto, ele não é uma brincadeirinha de mau gosto, é uma realidade. E na medida em que a gente se conecte com essa realidade, ela vai trazer para nós um sentido ampliado da vida. E aí, nós não vamos mais ficar presos em nozinhos, porque veja, imagina agora todo mundo comigo, em volta de nós, aquele monte de nozinho. Aí, comentei com vocês, eu estou falando, eu já estou atuando no campo de vocês aqui, tá? Depois eu vou dizer para vocês como que a gente vai avaliar isso. Com esse monte de nozinhos em volta de nós, eu disse que nós vamos, cada um à sua maneira, vai assoprar esses nozinhos ou vai colocar uma luz em cada um deles. Então, na medida em que nós olhamos para eles, eles se iluminam, eles desaparecem. Então, eles passam a não ter uma interferência conosco. E esses nós
passam a não direcionar a nossa vida. Então, a perspectiva é que, sendo tudo aberto, tudo interligado, na medida em que eu olho para a minha vida com essa abertura, eu consigo fazer uso de recursos. Agora veja, do meu ponto de vista, é muito importante isso. Nós podemos fazer uso de recursos que nos tragam autonomia, ou seja, nós nos dando conta daquilo que nós temos que desenvolver, que nós temos que superar na nossa vida, como sugestões do nosso sistema familiar, do universo. Na medida em que a gente olha para eles, nós conseguimos dar passos mais largos na solução daquilo que veio para nós como um enigma da nossa vida. Então, se nós conseguimos olhar para isso, iluminar, a pergunta é, o que vai sobrar para nós? O que vai sobrar? Então, para nós, depois que a gente assoprou e iluminou tudo, vai sobrar simplesmente o essencial. Ou seja, vai sobrar aquilo e só aquilo que a gente tem que olhar. Como, por exemplo, a nossa missão de vida. Só que tem uma questão. A imagem, né, desse monte de nozinho, da luzinha e tal. E aí, quando nós jogamos essa luzinha nesses nozinhos, vocês vão ver que eles não desaparecem de vez. Eles estão lá ainda. Eles vão, às vezes eles brilham mais, às vezes eles desaparecem, eles vão brincando com a gente. Só que na medida em que nós nos acostumamos a fazer esses movimentos, nós vamos percebendo que eles podem ficar mais fortes ou mais fracos, brilhar, ficar gritando para nós. Mas a gente percebe que o foco da nossa vida não é eles. Porque se a gente só ficar olhando para cima, a gente vai levar um tombo, a gente vai cair. O foco da nossa vida é simplesmente, olha isso, saber que eles existem, nos darmos conta deles, sem, no entanto, deixarmos de olhar para nós e o nosso caminho. E aí, o foco sai do problema e vai para nós. E a solução aonde está? Em nós, unicamente. Só que a gente só vai conseguir dar esse salto de não permitir essa influência do invisível na hora em que nós pararmos de dar força para o problema. Força para essas questões. Como? Brigando com elas. Brigando com elas. Agora, eu vou fazer uma proposta para vocês. A proposta vai ser a seguinte. Eu gostaria muito que vocês fizessem ao longo dos próximos dias, principalmente de hoje para amanhã, e depois continuassem no exercício de olhar para esse quadro que eu trouxe para vocês, das luzinhas, das questões, e de como vocês lidarem com cada coisa dessa. E aí, no dia a dia, vocês aplicarem isso. Chegou aquele irmão, eu falei do irmão, chegou aquele pai, chegou aquela questão difícil. Vocês vão tomar consciência do que vocês realmente são, esse emaranhado de energia, de potencial, que é muito mais do que
essa questão, vão olhar para essa questão, vão procurar iluminar essa questão de alguma maneira e vão seguir com neutralidade. Então, o exercício é iluminar e seguir com neutralidade. Chegou o irmão chutando o pau da barraca. Vocês, o filho, quem seja, vocês vão conseguir olhar para essa criatura e desenvolver a imagem que vocês desejarem dentro dos que eu falei. E, depois dessa imagem, sentirem que o que essa pessoa trouxe passou por vocês. Só passou. E vocês não ficaram com nada. E vocês conseguiram seguir. Primeiro na neutralidade. Iluminou um pouquinho, colocou na neutralidade, e conforme os dias vão passando, vocês vão trilhando passos mais largos. Vocês vão fazer o exercício de transmitir amor para essas questões. Então, neutralizou, passou por vocês, próximo passo, transmitir amor. Sem pensar numa coisa ou noutra, tá? A partir daí, eu vou pedir para vocês, quem tiver alguma novidade, algum acontecimento, alguma troca diferente com esse exercício, poste no seu stories. Faz um print da tela, pode fazer um print da tela a partir de agora e poste no stories. Eu iluminei. Por exemplo, vocês vão colocar uma frase do que ficou desse exercício ao longo dos próximos dias. O que me vem agora é, quando vocês disserem, eu iluminei, eu já vou entender o processo que vocês passaram. Tá? Eu sugiro que vocês deem um print da tela para a gente lembrar do dia de hoje e do acontecimento da conversa que fez essa mobilização. É deixar passar e transmitir. Isso mesmo. Então, primeiro, neutralidade. Não se envolver. Não trazer para si. Tipo assim, esse menino está querendo me deixar louca. Ou, esse meu companheiro, o que ele está pensando? Ele é muito folgado. E aí a vontade que a gente tem aí de lá. Esse meu chefe, o que ele está pensando? O estômago vira ao contrário. Então isso está num nível, num campo muito pessoal ainda. Então, para nós conseguirmos nos desvencilhar das influências invisíveis que afetam os nossos relacionamentos, nós precisamos olhar para esse campo primeiro e depois passar através dele. E a partir de então, quando a gente conseguir começar a transmitir amor, transmitir cura. Por quê? Porque a vida, o que é vida? A vida é fluxo. A vida é energia. A vida é movimento. Se nós deixamos todos esses nós parados, eles ficam lá eternamente. Eles não se movimentam. A gente pode fazer que tipo de terapia for, que tipo de oração, que tipo de trabalho, que te pede para rezar, qualquer coisa, não serve, não vai adiantar. Depois de 20, 30 anos, não vai adiantar. Por quê? Porque a gente precisa ter essa postura para olhar para essas questões. E qualquer postura agressiva ou de intervenção não vai ter o mesmo resultado. A intervenção só é essa. E o que significa isso? Que ninguém gosta de que o Bert Hellinger fala isso, todo mundo detesta que ele fale isso. Ele fala, abaixa a cabeça para o destino. Seja humilde. O que adianta você ficar brigando com o destino? Esses nós são caminho para nós.
caminho, simplesmente, viu? Não julgar, não criar expectativas. Por quê? Quando a gente cria uma expectativa, a gente está puxando alguém para algum lugar. E aí, o que a gente falou aqui no começo que a gente quer? Leveza. Nós queremos leveza, todo mundo aqui quer leveza. Todo mundo quer conseguir agir, fazer diferente, agir. Para a gente agir, a gente tem que ter o quê? A nossa própria vitalidade, a nossa própria decisão. E para isso, se a gente está fazendo força, muita força, nós não conseguimos ter leveza, e se a gente está empurrando o outro, já pensou se o outro resolve voltar para trás? Já pensou? Aí o outro anda para trás, a gente também cai para trás. Então a gente não desenvolve autonomia. A gente não consegue andar sozinho. E a proposta é que cada um ande sozinho aqui. Cada um ande sozinho e seja o quê? Um duplicador. Todo mundo consiga inspirar outras pessoas, para que todos nós consigamos fazer grandes movimentos. Esse é o intuito, né? É um olhar sem exigências, sem cobranças. Sem cobranças. Porque só assim eu não vou entrar em outras questões aqui, mas só assim vai começar a desatar esses nós. Só assim.